A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 9, Jovens, que tem como título Paulo censura a contenda entre os irmãos. Lição de número 9 das lições Jovens. Amém? Então damos prosseguimento aqui ao nosso estudo, que estamos estudando este trimestre, sobre a primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios. E nessa lição nós abordaremos o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que vai falar sobre Paulo censura a contenda entre os irmãos. A lição, como de praxe, é dividida em 3 tópicos e o autor da lição começa falando sobre o poder de julgamento da igreja local. Por ele vai fazer uma introdução mostrando como funcionava o universo jurídico romano. Esse universo jurídico romano, ele vai fazer um resumo e vai mostrar para nós que o nosso sistema judicial atual, o nosso sistema judicial atual, herdou muito, meu irmão, desse sistema jurídico e social do Império Romano. O Império Romano foi um império que, querendo ou não, contribuiu muito para essa área jurídica e social, embora os romanos naquela época agiam de forma corrupta e parcial, não levava em consideração o menos desfavorecido da sociedade. E isso estava vindo para dentro da igreja. Aí é quando Paulo vai e escreve a sua carta para tentar alcançar aqueles que estavam desandando pelo caminho errado, no caso, nessas questões judiciais. O interessante é que quando nós vemos esse universo jurídico romano, essa parte aqui da jurídica do Império Romano, nós percebemos isto, como eu acabei de falar para os irmãos, que acontecia muito essa prática de injustiça. Era muito comum as decisões favorecer apenas aquelas pessoas que eram ricas, aquelas pessoas que eram poderosas, aquelas pessoas que tinham, vamos falar assim, o capital, que tinha a influência na sociedade. Então, muitas das vezes, algumas pessoas, inclusive na igreja de Corinto, o que estava acontecendo? Muitos irmãos estavam levando outros aos tribunais, mas não ao tribunal para julgar talvez uma coisa que fosse até plausível, não, mas levaria por quê? Porque muitas pessoas tinham influência e a sua influência pesava muito no julgamento. As leis talvez até fossem boas. Se não fosse boas, o nosso sistema atual não teria pegado muita coisa, porque as leis eram boas, mas o que estava acontecendo? Aqueles que tinham o poder de julgar, aqueles que tinham o poder de agir com imparcialidade, para agir de maneira correta, trazendo a justiça entre os homens, estavam fazendo o quê? Defraudando, estavam se corrompendo, beneficiando aqueles a quem tinha o poder, a quem detinha o poder. E isso começou a entrar na igreja de Corinto. Por isso o apóstolo Paulo fala o que estava acontecendo na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, meu irmão, era uma igreja local, certo? Uma igreja local, e a organização daquela igreja ali, ela estava começando agora a se levar pelo pensamento jurídico romano. Era isso que estava acontecendo. Era uma igreja nova, foi fundada pelo apóstolo Paulo, como ele fala, a gente já estudou esse trimestre, que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento e a igreja estava estabelecida na cidade de Corinto. Mas o que estava acontecendo? Muitos irmãos estavam levando os outros, levando conflito, busca desses direitos institucionalizados para dentro da igreja, ou seja, os irmãos, no lugar de resolverem as suas causas internas entre si, com uma pessoa douta, uma pessoa que tivesse um conhecimento, que o apóstolo Paulo fala que o menor dos irmãos ali era capaz, sim, de fazer um julgamento justo, mais justo do que o que acontecia com o Império Romano, o que o Império Romano fazia. Na verdade, o que tinha o poder de julgar no Império Romano. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando.
que vocês não precisam levar as causas de vocês para o pagão, para o ímpio. Mas, meu irmão, nós falamos no início o que acontecia. O Império Romano, aquelas pessoas que julgavam, favoreciam o que tinha condições, os patronos do dinheiro, quem era poderoso, quem era rico. E na igreja de Corinto era majoritariamente composta de pessoas pobres, meu irmão. Pessoas que não tinham condição. E eu não tenho dúvida nenhuma que alguns daquela igreja que tinha as condições estavam levando os seus irmãos a julgamento, porque saberia que iria ganhar aquela causa pela sua influência na sociedade. E era isso que o apóstolo Paulo estava falando para ele, era isso que estava acontecendo. E isto vai se ver lá na frente no livro de Coríntios, quando tinha a festa ágape, o que acontecia ali? Que era a ceia do Senhor. A ceia era diferente dos dias atuais, porque o que acontecia? Porque cada um, aqueles que tinham condição, levavam alimentos, levavam comidas, bebidas, para fazer uma festa e se confraternizar naquela ceia. Mas o que acontecia? Aquelas pessoas que levavam, que tinham em demasia, estavam se banqueteando, se luxuriando durante o evento da ceia do Senhor, ou seja, na festa ágape, a festa ágape. Então, o que acontecia? Aquelas pessoas que eram menos favorecidas, que não tinham condições, o que acontecia? Ia lá e não sobrava comida para eles. Eles voltavam com fome, porque, querendo ou não, era uma forma de ajudar os irmãos em Cristo que passavam necessidade. E era isso que estava acontecendo. E Paulo vem e propõe um modelo para aquela igreja, para que eles sigam esse modelo. Por quê? Porque a igreja era uma igreja que tinha muitas divisões. Uma das primeiras lições que estudamos, nós vimos que a igreja era dividida, tinha facções, tinha a facção de Paulo, Apolo, a de Pedro, a do próprio Cristo. Era uma igreja dividida, era uma igreja que tinha casos de imoralidades, era uma igreja que tinha casos de dissensões. E isso tudo estava dentro da igreja do Senhor. Uma igreja que, quando Cristo fala para o seu povo, fala, sede santo porque eu também sou santo. É o próprio Deus falando aos nossos ouvidos. Então os coríntios não buscavam essa santidade fazendo justiça. Uma justiça que fosse pautada, meu irmão, no amor, na misericórdia, na piedade, coisas que eles não faziam. Por isso o apóstolo Paulo fala, é melhor, meu irmão, vocês sofrer antes o dano do que, meu irmão, você ganhar a causa na justiça, uma causa injusta, que você está sendo favorecido porque você tem influência, você vai ganhar a causa aqui, mas do que adianta? Por isso Cristo falou, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ao final perder sua alma. Talvez aquelas pessoas estivessem ganhando as causas, ganhando dinheiro, ganhando trabalho forçado daquela pessoa para pagar aquela dívida ali fraudulenta que foi obra de corrupção. E ele iria pagar. E aquela pessoa talvez achasse que estivesse sendo beneficiada. E de fato estava sendo beneficiada, mas no sentido natural, no sentido material. Porque no sentido espiritual, meu irmão, a vida que levou me para o céu, ele estava perdendo, estava deixando de caminhar, estava retrocedendo ao caminho da vida eterna. E era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Então o apóstolo Paulo vem e propõe um modelo. E Paulo fala, meu irmão. E Paulo fala isso para ele, que o irmão ali, o irmão mais simples que tiver na igreja, é capaz de julgar as causas que eles não conseguiam julgar, meu irmão. E era isso que o apóstolo estava dizendo. Meu irmão, resolva a coisa entre vocês. E Paulo solta até uma ironia para eles. Ele fala, 1 Coríntios 6,5, ele fala, para vos envergonhar o digo. Imagine só, Paulo aqui estava usando de ironia. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos. Era uma igreja que estava dentro de um território dominado pelos romanos, porém era uma cidade grega. E a cidade grega, nós sabemos, é onde nasceu, é o berço da filosofia, é o berço do conhecimento. E Paulo vem com essa ironia falando para ele, não há sábio entre vocês? Talvez Paulo estivesse dizendo, vocês não são tão sábios, se gabam tanto de ser o berço
da filosofia, o berço do conhecimento, da sabedoria, e vocês não conseguem julgar as causas mais simples da igreja, tem que levar para um juízo pagão, para um tribunal pagão, fazendo com que a igreja seja escandalizada. Porque o que ia acontecer, meu irmão? Imagine só, dois crentes de frente para o juiz pagão, imagine só o escândalo que isso causa. E ele dizer, ué, esses irmãos não podiam resolver entre eles, agora tem que trazer para mim, e eu ficar vendo aqui briga de irmão com irmão, membros da mesma igreja brigando por causa de contendas, por causa de coisas vios dessa vida. E o apóstolo Paulo propõe esse modelo para a igreja cristã de Corinto, que é esse modelo que eles se resolvem entre eles. Os líderes da igreja poderiam sim ser capazes de julgar. Até o mais simples dos irmãos ali era capaz de julgar. E é isso que o apóstolo Paulo fala para eles. Este é o primeiro tópico da lição. O segundo tópico da lição vai falar sobre a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. O funcionamento da igreja em Corinto. Sabemos que no primórdio, no primeiro século, as igrejas eram estabelecidas em casas. A igreja de Corinto nasceu na casa de um certo justo, que isso está narrado lá no livro de Atos, se eu não me engano é o capítulo 18 do livro de Atos, está falando ali, quando a igreja de Corinto nasceu, e como nós falamos anteriormente, era uma igreja composta por pessoas pobres que viviam num cais do porto de Corinto. Na primeira lição nós falamos que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, e muitos marinheiros, navegantes passavam ali, que era uma rota marítima, e por isso Corinto era uma cidade que tinha muita influência exterior quanto interior. Por quê? Porque cada dia tinha pessoas de diferentes culturas, diferentes regiões e diferentes pensamentos. E Corinto era uma cidade portuária. E nessa igreja de Corinto, as igrejas eram o que? Era nas casas dos irmãos. Os irmãos se reuniam. Provavelmente aquelas pessoas que tinham um pouco de poder aquisitivo, porque era uma casa mais espaçosa, onde poderia acolher um certo número de irmãos para ouvirem e aprenderem da palavra de Deus que era ensinada nos primórdios. Assim que acontecia os cultos. E Paulo vem falar sobre o poder de julgamento da igreja estava condicionada à prática da justiça. É aquilo que nós falamos, meu irmão. Porque o apóstolo Paulo fala, ele é bem claro. Ele é bem claro no versículo 7. No final ele fala, por que não sofreis antes o dano, meu irmão? Porque vocês estão brigando um com o outro. Por que não sofreis antes a injustiça? Sofram da justiça, meu irmão, porque o Deus que está no céu está tudo vendo. Ah, isso aqui é uma causa, meu irmão. O irmão ali, tô com uma causa contra aquele irmão ali. O irmão, vamos dar um exemplo. A pessoa está toda errada ali. Você sabe que você está certo naquela causa, mas o irmão não dá o braço a torcer. Agora imagine se você sofrer injustiça e esquecer o que o irmão está lhe causando, lhe afetando. Imagine o que vai ocorrer no pensamento daquela pessoa, meu irmão, que cometeu injustiça com você. Ele certamente vai entrar em si, porque ele também tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Embora ele esteja agindo de forma carnal. Mas o Espírito Santo vai bater em sua mente, vai bater em seu coração. E ele vai perceber que você foi injustiçado, que você não era o errado na história ali. Mas o Espírito Santo de Deus é que vai agir. Por isso o apóstolo Paulo fala, melhor vocês antes, meu irmão, sofrer o dano, sofra o dano. E aquela pessoa certamente vai ser tocada pelo Espírito Santo de Deus para que venha reconhecer, meu irmão. Então, meu amado irmão, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Nessa situação que está acontecendo na igreja de Corinto, que serve como modelo prático para a nossa vida hoje. Serve para nós. E por fim, meu amado irmão, vamos falar sobre os conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna. Por que pode comprometer a vida eterna? Porque no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9, fala, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele faz uma pergunta, mas entendemos aqui, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele faz uma pergunta. Então os injustos hão de
herdar o reino de Deus? Não. Não. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, meu irmão. Vocês estão agindo com injustiça, levando seus irmãos para tribunais. Vocês que são santos, vocês vão julgar o mundo. Até os anjos caídos vocês vão julgar. E vocês não conseguem julgar as coisas pertencentes a esta vida, se na vida vindoura aqueles que alcançaram a vida eterna, onde julgar o mundo e os anjos. Vocês não são capazes de julgar as coisas desta vida. Vocês estão agindo de forma injusta. Aí Paulo vem com essa. Vocês sabem que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Os injustos não vão herdar. E Paulo vem e iguala eles, meu irmão, aos devassos, aos idólatras, aos adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Porque ele fala o quê? Ele coloca essas pessoas injustas ao mesmo lado dessa lista que está em 1 Coríntios 6, capítulo 10. Imagine só, vocês estão agindo de forma injusta. Os injustos não hão de herdar o reino de Deus, assim também como os sodomitas, os ladrões, os efeminados, os adúlteros, nem os roubadores. Todos esses não vão de herdar o reino de Deus. Vocês também não vão, porque vocês são injustos. Olha o peso, olha o impacto da mensagem do apóstolo Paulo para aquela igreja. Era isso que ele estava trazendo e mostrando para a igreja, que vocês se agirem de forma injusta, de forma em desacordo com a palavra de Deus, agindo de forma torpe, prejudicando seus irmãos, aqueles que têm dificuldade, que são pobres, vocês estão agindo de forma injusta para ter benefício aqui nesta terra, mas não se esqueça, porque a sua vida eterna vocês estão perdendo. Estão regredindo na caminhada com Cristo porque estão agindo de forma fraudulenta, de forma que não agrada a Deus. Estão agindo de injustiça, com injustiça contra o seu próprio irmão, aquele também que há de herdar a vida eterna. E vocês estão, no lugar de agir em unidade, em amor, em paciência, em cooperação, estão agindo de forma errônea, de forma errada, cometendo pecado, porque está fazendo com que seu irmão venha passar necessidade e a passar por, vamos falar até por uma situação constrangedora, porque certamente aquele que estava levando o irmão a julgamento em um tribunal pagão, certamente o irmão está indo porque tem que ir, está sendo intimado pela justiça. Então a atitude de não levar o irmão recai sobre aquele que está achando que está sendo injustiçado. E o apóstolo Paulo fala: é melhor você sofrer o dano da injustiça do que levar seu irmão para o julgamento. Sofra o dano, como o apóstolo Paulo fala. Então, meu irmão, esses conflitos e disputa interna, meu irmão, estavam sendo levados a esses juízes pagãos. E a Bíblia nos fala, no próprio livro de 1 Coríntios, fala que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, meu irmão. O homem espiritual discerne a tudo e por ninguém é discernido. Porque o homem espiritual tem a mente de Cristo. E esse homem que tem a mente de Cristo, que tem o pensamento de Cristo, que deve andar como Cristo, estava levando para ser julgado as suas causas a um homem pagão, que não tem a mente de Cristo, é um homem natural, que não consegue discernir nem o próprio crente, o homem de Deus, porque ele é um homem natural, ele não entende as coisas espirituais. E certamente muitas das questões que eram levadas ali a juízo eram questões relacionadas, certamente muitas, da religião. Eram muitas coisas, questões religiosas. Vamos falar até questões teológicas. Podemos até conjecturar esses fatos. Um irmão não concordar com o outro e achar que o outro está infringindo, vamos supor, a lei e levar para um juiz. E nós percebemos isso no livro de Atos, que muitos tentavam levar os crentes, os cristãos, principalmente os judeus, a juízo por causa da lei, por causa do cristianismo, por causa de estar seguindo a Cristo.
E na igreja do Coríntios não era diferente. Porque tinha também os legalistas ali. Tinha os legalistas. Tinha os que acreditavam ali na liberdade cristã de forma exacerbada, que na verdade não era uma liberdade, era uma libertinagem cristã. E era isso que o apóstolo Paulo estava falando para eles. Que eles antes sofressem o dano do que levar a juízo para um ímpio que não tem a mente de Cristo, não tem o pensamento voltado para Cristo. E os crentes ali que tinham a mente de Cristo, que tinham o Espírito Santo em sua vida, não conseguiam resolver as questões desta vida. Imagina as questões da vida vindoura, como o apóstolo Paulo fala. Como vocês vão julgar os anjos, julgar o mundo, se vocês não conseguem julgar as coisas desta vida e vocês querem entender as coisas de Deus? Se vocês que são espirituais não estão conseguindo nem entender as coisas de Deus, quanto mais o homem natural que não tem Deus, não tem o Espírito Santo em sua vida, como é que vocês acham que ele vai fazer esse julgamento? Então, meu irmão, existia certamente muitos conflitos ali na igreja de Coríntios, na igreja de Corinto, que era levado aos tribunais romanos. Aí Paulo vem e propõe esse modelo de conciliação para a igreja local. É um modelo conciliador, é um modelo que venha para que os irmãos não venham passar por questões constrangedoras, aquele que está sendo levado pelo o irmão que está levando a causa à justiça, e aquele também que está levando a causa à justiça é tão pecador quanto o juiz que vai agir de forma fraudulenta e corrupta. Então deve ter esses dois lados da moeda, então devemos ter cuidado, meu irmão, quando formos levantar nossa voz para tentar fazer prevalecer o que achamos ser a nossa verdade contra um irmão. Ou até uma causa mesmo. Se tiver uma causa, meu irmão, vamos resolver internamente. Problema é aquele ditado que fala: problema de casa se resolve em casa, problema de casa não se leva para a rua. Então a igreja de Cristo, meu irmão, é um corpo e o corpo tem que andar em harmonia, andar em comunhão, andar em unidade. Então as coisas têm que se resolver no próprio corpo, ou seja, em casa, na igreja local, para que não venha trazer escândalo para a igreja. E é isto que o apóstolo Paulo propõe, esse modelo de conciliação. Então, nós encerramos assim, meus amados irmãos, esta lição de número 9, que tem como título Paulo censura a contenda entre os irmãos. Amém? Nós encerramos assim a nossa podcast da lição de número 9, jovem. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast de seu canal. EBD Fácil e Motivadora. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula da sua escola bíblica dominical.